Boa tarde. Como foi apresentado, eu sou pesquisadora do CESOP. O CESOP, para quem não conhece, é o Centro de Estudos de Opinião Pública. Ele existe há 22 anos e ele se dedica a estudar os temas do comportamento político e social dos indivíduos. Um dos pressupostos que nós temos nesse estudo é entender, né, o comportamento político e social dos indivíduos como fruto dos processos de socialização política e também como fruto das experiências políticas e institucionais dos indivíduos. Para isso, o CESOP publica tem dois projetos de caráter mais permanente desde a sua origem. Um é a publicação da revista Opinião Pública, que é um periódico que se tornou uma referência nos estudos uma referência na ciência política e para o entendimento da opinião pública, e entendendo a opinião pública como em seu aspecto multidisciplinar, né? A opinião pública não é objeto apenas da ciência política, mas ela também abarca fenômenos da sociologia, da antropologia, da comunicação, da psicologia social, da economia, né? E, nesse sentido, esse periódico tem se construído como uma referência internacional também. O CESOP também produz recursos de pesquisa através de seu banco de dados de pesquisa por amostragem. E o que é esse banco de dados? Só um minuto. Desde sua origem, o CESOP tem uma conexão com os institutos de pesquisa de opinião, como o IBOP, o Datafolha, o Vox Populi, a Fundação Perseu Abramo. Esses institutos cedem suas pesquisas de opinião nas áreas de interesse do CESOP, né, nas áreas do comportamento político, opinião pública. Eu vou abrir, se a gente abrir ali, a gente consegue ver um pouco a variedade de temáticas. Não sei se dá para ler, mas temos várias temáticas. Se nós formos descendo ali... Se eu souber... Desculpa. Bom, enfim, não vou me perder aqui. Mas tem, né, as temáticas do comportamento político de juventude, opiniões sobre aborto, opiniões políticas, pesquisas de intenção de voto, pesquisas de avaliação de meios de comunicação, avaliação da situação econômica, avaliação de governos. Tem uma série, atualmente o banco de dados esse banco de dados tem mais de 3.500 pesquisas. E o CESOP, o que faz o CESOP, né? Ele cataloga essas pesquisas, organiza e disponibiliza esses dados para o público que tiver interesse em conhecer. Né? Então, através aqui da página, a gente pode selecionar as pesquisas, né, pelas temáticas, pode ir por instituto ou por uma data específica. Tem em tal ano de eleição que aconteceu alguma coisa, que eu estou interessado em buscar alguma pesquisa, e essa pesquisa eu consigo, né, através dessa seleção, eu vejo o questionário e solicito essa pesquisa. Eu posso solicitar a base de dados dessa pesquisa para o CESOP, né? Bom, uma distinção importante que nós temos que fazer é que a opinião pública não se confunde com resultados de pesquisa de opinião. A opinião pública é muito mais do que isso. A pesquisa de opinião é uma forma de expressão da opinião pública, né? Eu não vou entrar aqui no conceito, né? Eu vou, né, até por uma questão de tempo, eu vou ficar nos exemplos, né? Então, mas assim, o resultado de pesquisa eleitoral, de intenção de voto, né, é um fenômeno da opinião pública, mas o resultado da eleição é outro, o resultado daquela eleição, por exemplo, é outro fenômeno da opinião pública. Discussões em reuniões sociais e mesmo discussões em reuniões, mesmo discussões em redes sociais, também podem produzir opinião pública, desde que essas discussões abarquem um tema de interesse coletivo, né, de relevância pública, que origine um debate. E uma coisa importante também é que essa coletividade que está participando desse debate, ela não precisa ser uma maioria, né? Não existe uma restrição
não existe uma limitação em termos de número, né, na definição da opinião pública. E a opinião pública também é formada e expressa através de meios de comunicação, né, como sabemos, a própria escola é uma formadora de opinião, passeatas, manifestações e protestos, né, também são formas de expressão de opinião pública. Mas um aspecto importante a ressaltar é que a opinião pública ela não necessariamente é uma racional, né? Por exemplo, ela pode ser uma expressão emocional de uma coletividade. Por exemplo, há 20 anos, quando da morte do Ayrton Senna, a comoção nacional que a morte de um ídolo nacional provocou e, né, toda a repercussão que isso teve, isso também é uma manifestação da opinião pública. Bom, feito esse parênteses, né, sobre o tema, e voltando ao CESOP, o CESOP também realiza, ele não apenas armazena e organiza pesquisas de opinião de institutos de pesquisa, mas o CESOP também realiza as suas pesquisas para analisar o comportamento político e social dos indivíduos, e as pesquisas por amostragem realizadas pelo CESOP, elas também são disponibilizadas ao público através do seu banco de dados. Então, eu vou contar um pouco para vocês também desse projeto, que é o maior projeto do CESOP nesse sentido, atualmente, que é o Estudo Eleitoral Brasileiro, que é o ESEB, né? Nós já tivemos 3 ondas, foram realizadas em 2002, 2006, 2010. A onda de 2014 ela está sendo finalizada agora. O ESEB é um projeto de abrangência nacional, realizado sob a coordenação da professora doutora Raquel Meneghello, envolve pesquisadores de várias outras instituições, e ele está inserido também em um contexto internacional. Ele faz parte do Comparative Study of Electoral System, que é coordenado pela Universidade de Michigan. Como eu falei, e as sucessivas ondas do ESEB já tiveram o apoio da FAPESP, da CAPES, do CNPq. E qual que é o objetivo do ESEB? Né? Entender a relação dos cidadãos com o sistema representativo e com o sistema representativo e com o sistema democrático em geral. E no contexto brasileiro, o ESEB, além do questionário comum internacional, né, porque esse projeto internacional ele pede um questionário, ele abre um questionário comum internacional. O ESEB desenvolve também pesquisas, desenvolve perguntas para entender melhor, explorar melhor a realidade brasileira, como, por exemplo, tendo em vista que nós tivemos uma ditadura militar recente, a comparação entre a democracia e a ditadura, e boa parte dos cidadãos viveram essas duas formas de regime. Uma das perguntas é pedir o posicionamento dos indivíduos sobre essas duas formas de regime. E o ESEB ele é feito através de entrevistas individuais, face a face. É um questionário denso, e ele é feito por pesquisas, né? E ele é feito sob amostragem, né? Eu não preciso entrevistar toda a população brasileira para entender o comportamento eleitoral, mas eu faço uma amostra que é estatisticamente representativa por cotas de sexo, faixa etária, grau de instrução e assim por diante. Dentre os muitos temas, né, do ESEB que a gente poderia tratar, a ideia do ESEB, desse estudo num tempo, é que, para entender o comportamento dos indivíduos... não, põe lá no outro, por favor. Para entender o comportamento, né, a gente precisa desse estudo longitudinal, né? Fenômenos desse tipo não podem ser entendidos com um único ponto no tempo, né? Mas para nós entendermos a tendência para amadurecer as questões de pesquisa, o estudo longitudinal se faz importante. Aí eu separei alguns slides dentre os muitos temas que eu tinha para
trazer do ESEB, que ele tem, em média, 100 perguntas em cada onda. Eu trago aqui as 3 ondas, que nós já temos resultados. Essa pergunta pede a avaliação pede que os indivíduos avaliem as instituições, né? Ótima, boa, regular, ruim, péssima. Né? Eu trago aqui só as avaliações positivas. E, além das instituições representativas, essa pergunta também traz instituições privadas, né, a fim de comparação. E a ideia aqui, né, como nós vemos, acho que não é novidade para as pessoas, que os partidos políticos e o Congresso, né, são mal avaliados. Né, nós temos não mais do que 1/3 dos cidadãos que avaliam, nas 3 ondas, avaliam o Congresso, o partido, como ótimo, bom, e um contraponto, né, que, ao mesmo tempo, né, a Rede Globo ou a Igreja Católica, né, em torno de 80% são avaliadas positivamente. Eu trago aqui também um resultado, né, sobre a satisfação com a democracia. E aí, o que nós vemos aqui também, né, apesar de nós aqui o satisfeito, muito satisfeito, apesar de nós termos, né, se nós olharmos nas 3 ondas, né, há um crescimento na satisfação com a democracia, a gente percebe que, ao longo do tempo, né, é uma avaliação predominante. Está crescendo a satisfação com a democracia, mas a gente consegue perceber, somando essas 2 questões, a crítica que os cidadãos fazem à democracia, ao seu funcionamento e às suas instituições mais importantes. Esse aqui eu estou trazendo só dados de 2010, por questão de espaço, então, para mostrar, né, que são dados de uma pergunta aberta, qual é o principal problema político do país. E aí, então, tem, entre as várias menções, né, nós agrupamos as menções diferentes, as questões por temáticas, né, e 45% das pessoas apontam a corrupção como principal problema. Isso tudo para quê? Né? Nós já vimos uma avaliação predominantemente negativa das instituições, nós já vimos também uma satisfação que está crescendo, com a democracia que está crescendo no tempo, mas que ainda está, né, ainda não está instável. E vimos também uma forte percepção da corrupção, né, como problema político. Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, nós vemos aqui, quando a gente pede para as pessoas compararem qual a melhor forma de regime, a democracia é sempre melhor do que qualquer outra forma de governo. Em algumas situações é melhor uma ditadura do que uma democracia, ou tanto faz, né? Nenhuma das duas, é a questão da indiferença. E nós vemos assim que, apesar de perceberem aquelas mazelas, as pessoas, assim, né, os brasileiros estão convictos com a preferência pela democracia. E aí, um último slide que eu faço aqui, eu cruzei a preferência por regimes pela avaliação da atuação no Congresso Nacional. Esse cruzamento eu fiz também para a avaliação dos partidos, para a percepção da corrupção. Qual que é a ideia? Será que as pessoas que avaliam negativamente as instituições, os partidos, o Congresso, né, as principais instituições da democracia, assim como percebem a corrupção como um problema, né, grave, elas preferem menos a democracia? E aí o que nós vemos é que, mesmo, né, entre aqueles que avaliam as instituições como ótima, boa, se a gente comparar as avaliações, né, das instituições e a adesão à democracia, a gente vê que não tem diferença na preferência por regimes. Assim. Então, as pessoas que avaliam mal o Congresso não vão preferir a ditadura por conta disso. E isso também acontece no cruzamento que eu fiz com a corrupção, a percepção da corrupção, com a percepção da avaliação dos partidos políticos. É claro que a preferência pela democracia ela é uma questão muito mais ampla, né, do que simplesmente traduzida, analisada só por essas associações que eu estou trazendo aqui, né, muitas outras questões, né, estão envolvendo.
E, como eu disse, eu teria muitos mais dados para trazer do ESEB aqui para vocês. Eu selecionei trazer alguns dados voltados à democracia, né, à análise da democracia, porque nós entendemos a democracia não apenas como um fenômeno de elites ou uma construção institucional, mas ela é uma construção histórica que depende do consentimento, depende da aprovação das pessoas, né? As pessoas, os cidadãos, né, como membros da comunidade política, eles fazem parte, né, desse acordo, digamos assim, né? Então essa preferir a democracia, apesar de suas mazelas, ela faz parte, ela sustenta a democracia em tempos de crise, por exemplo, em situações de crise econômica ou de crise política. Então, não é pouca coisa, né? Os cidadãos, apesar de tudo isso, estarem convictos na sua preferência pelo regime. Mas, de todo modo, como eu falei, isso não tem uma pretensão analítica, a questão não se esgota aí, é mais um modo de ilustração de que modo nós podemos explorar os dados do ESEB e que muitas coisas podem ser feitas. Eu trago aqui as capas de algumas revistas da opinião pública, que tem alguns resultados do ESEB estão publicados, né, na nossa revista, estão publicados na nossa revista, mas também em teses, em outros meios, né? E aí eu trago aqui, né, o endereço do CESOP, do banco de dados, para quem quiser acessar. Assim, essa apresentação do ESEB foi apenas mais um modo de convidar as pessoas a conhecerem mais conhecerem mais esses dados e esse estudo, né, que é essa abordagem que já tem mais de 10 anos, né, começou em 2002 e que está, né, e isso é importante, né, uma importante ferramenta para a gente entender a democracia brasileira.